Olá, pessoal, estamos aqui direto do Congresso do Espectro 2025, congresso idealizado pelo Dr. Tiago Castro. E agora estamos tendo o privilégio de entrevistar a doutora Cláudia Lobo, muito interessante. Primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite. É um privilégio poder estar sendo prestigiado, tá, aí nessa entrevista por uma profissional de tanto tempo, né? Obrigada. E que está aí nos dando crédito, né, a participar dessa entrevista. E o mais interessante ainda, doutora, que quando eu vejo que o que faz uma profissional não só ser um profissional de coração, mas é quando você trata alguém da família, né? E esse tema é interessante, né? Porque você estava me contando nos bastidores que qual que é a sua especialidade hoje? Então, eu sou pediatra, alergista e imunologista há 40 anos. E há 5 anos que eu venho me dedicando ao estudo do autismo. Então, eu participei de todas as certificações, Dr. Tiago Castro, também em neurodesenvolvimento, e agora estou terminando uma pós-graduação em autismo, eh, em transtorno do espectro autismo, ABA, que é análise do comportamento aplicada, e neuropsicofarmacologia. E o que te motivou a se especializar em tudo que Então, você faz hoje? quando a minha neta nasceu, eu já percebi sinais de autismo nela aos 2 meses de vida. Ela não, olhava para a mãe dela para amamentar, ela olhava para a luz o tempo todo. Aquilo começou a me preocupar, eu eu acabei dando mamar para ela, tentando estimulá-la muito para ver se ela olhava para mim, e o olhar dela não veio. O sorriso atrasou, o sorriso social, né, atrasou e começou talvez aos 3 meses, que geralmente com 1 mês e meio a criança já começa a compartilhar com alterações, como que da fisionomia, né, com gestos faciais, e o sorriso social, ela não tinha muitos gestos faciais, e o sorriso até veio depois, mais tarde, mas muito pouco. E depois não veio o balbucio, ela não interagia, não tinha a socialização, ela não se importava, ela não atendia aos estímulos, sociais, dos pais, né, o meu, eu brincava tentando o olhar dela e ela desviava totalmente o olhar, ela não estendia o bracinho para ir com a mãe aos 7 meses, quando a mãe chegava, e foi aí que eu fui notando. Procuramos neuropediatras, mas foi muito difícil o diagnóstico dela, porque o desenvolvimento motor não atrasou. Entendi. É muito Aí comum o atraso. Dificultou o o diagnóstico precoce, né? diagnóstico. E como eu já percebi antes mesmo do diagnóstico, isso eu estou aqui para isso, né, para falar para o público, a criança não precisa ter o diagnóstico comprovado para iniciarem as terapias, quanto mais precoce melhor. Eu Entendi. comprei um livro, sobre, que fala de desen do oh meu Deus, do estímulo precoce de Denver, que é uma terapia que na verdade inicia aos 12 meses, e é uma terapia mais baseada no ABA, na análise de comportamento aplicada, mas ela é mais naturalística. Então, ela é feita em casa ou na clínica, mas de forma mais natural, no meio de convívio da criança. E com as brincadeiras da criança, é bastante lúdico. E Sim. foi aí que eu fui estimulando até que o diagnóstico foi confirmado aos 2 anos, e ela começou também as terapias em casa, Mas é possível ser as terapias diagnosticado? na clínica. Na clínica. E é possível antes dos 3 anos? Qual que é o tempo que dá para se diagnosticar uma criança? Olha, o diagnóstico no Brasil ainda é bem tardio. A média do diagnóstico no Brasil é em torno de 5 anos, e 7 meses. Mas esse diagnóstico já existem vários trabalhos, inclusive, por coincidência, o doutor Tiago deu uma aula sobre isso ontem de manhã, e o diagnóstico pode ser feito
os sinais da criança já aparecem até antes dos 12 meses de vida, já pode ser feito com meses. Já temos escalas, né, que já pode avaliar a criança entre 6 e 12 meses de Entendi. vida. Foram trabalhos feitos com crianças com risco de autismo, porque já tinham irmãos autistas, e eles viram que essas crianças, com sinais de risco, já poderiam ser avaliadas com relação ao contato visual, com relação à resposta ao nome, com relação a como é que eu falo? A própria interação Sim, e movimentos, atipias, né, sim. no No movimento, atraso motor e sim. assim vai. No caso, doutora, como que o pai deve fazer, então, para conseguir um diagnóstico precoce? Qual que é os cuidados que o Olha, pai tem que isso ter? mesmo. Os pais, eles precisam primeiro conhecer muito, muito bem os marcos do desenvolvimento. Esse Os negócio marcos de do desenvolvimento, desenvolvimento são as habilidades que a certo. criança vai adquirindo conforme ela vai crescendo. Existe uma tabela que Existe o pai pode vários. ter como referência? Pode. Olha, a melhor tabela hoje tem a carteira, do Ministério da Saúde, Olha só, que os pais que está podem disponível para todo mundo. para todo mundo, os pais podem abaixar essa carteira, tá, do Ministério da Saúde, tem para menino e para menina, e lá foi feito com muito cuidado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e colaboradores. Nós temos o pai pode marcar, a criança tem a faixa etária e se a Certo. criança quando que ela começou a Ele vai apresentar. registrando, fazendo Ele vai registrando, registros. começou a firmar a cabecinha com tanto, começou a sentar com tanto, balbucio. O pai vai marcando e leva essa carteira para o pediatra. Porque, às vezes, dependendo, se uma criança é atendida no posto de saúde, o plano de saúde hoje está muito difícil, são consultas muito rápidas, que o Sim. pediatra muitas vezes não consegue É como avaliar se tão fosse bem. um checklist. Você faz um Pronto. checklist e fala: "Ó, ele atingiu isso, Pois atingiu é aquilo". justamente um checklist. Inclusive, nessa carteira de saúde, eles falam sobre como a mãe estimular aquela criança, né. Sim. E também, tem o MChat, que é uma escala para riscos de autismo. Já está nessa carteira também, a mãe pode preencher entre 16 meses e 30 meses, a mãe pode preencher e mostrar para o pediatra que ali não vai fazer diagnóstico, mas vai mostrar as crianças que têm risco de autismo Show, show. para elas serem avaliadas Você tem por já essa profissionais cartilha para habilitados. distribuir para os seus pacientes? Tenho, eu mando eu no meu consultório, eu já tenho inclusive os marcos, eu distribuo para os pais, Sim, justamente esses marcos de desenvolvimento para as crianças para os pais acompanharem. E tem os exercícios já pronto para elas fazerem, legal, né. legal. Mas essa carteira está muito completa e também para quem não consegue ou não tem a carteira, nós temos a cartilha do desenvolvimento, também Uhum. pela Sociedade Brasileira de Pediatria, para os familiares, é só baixar essa cartilha, e também da Sociedade de Neurologia, que elas são muito parecidas. E ali, a partir dos 2 meses, 2, 4, 6, tem os marcos do desenvolvimento também e tem os sinais de risco que a mãe pode verificar. Por isso que é importante, doutora, a gente combater essa cultura de o pai buscar o paciente, ou o médico, o profissional, só quando tem uma dor de barriga, quando tem um problema mais nítido, né. A Exato. frequência regular ao pediatra é muito importante, não é É verdade? muito importante. Essa história de levar a criança só quando ela está doente no pronto-socorro não está correto. A criança ela tem que ir no que a gente chama de puericultura. O pediatra tem que acompanhar o desenvolvimento dessa criança mês a mês, no primeiro ano de vida. Depois essas consultas vão sendo espaçadas. Mas Entendi. tem que ter essa avaliação, não é só quando a criança fica doente. E é muito importante, porque o crescimento, neurológico da criança é muito acentuado até os 2, 3 anos de vida, que é o que a gente chama de plasticidade, que é quando é forma Plasticidade. plasticidade cerebral é muito grande, que é quando são formados neurônios, novos neurônios, e as sinapses neurológicas e também os neurotransmissores.
Então, essa criança, ela já nasce em torno de 87 bilhões de neurônios e vai se desenvolvendo muito ao longo desses primeiros anos. Para você ver, a criança, com 1 ano, ela tem 75% do tamanho do cérebro de um adulto. Olha só. E a criança, ela faz sinapses a todo momento, de 500 a 800 sinapses a cada segundo, essa criança pequena, né, até 2, Sim, 3 anos. E aí que a gente tem que ver esse desenvolvimento e quanto mais rápido a gente fizer a criança, a gente vai treinando, a criança aprende por experiências, por imitação. Então, quando a gente vê que essa criança está com risco e vai treinando essa criança, fazendo estímulos, ela vai, eh, ela vai criando cada vez mais sinapses e tal. Porque nós temos uma coisa que se chama poda neural. Você já ouviu falar nisso? não, poda neural Então, não. a poda neuronal é o seguinte: como esse desenvolvimento da criança é muito acelerado nesses primeiros anos de vida, a criança, e ele então fica um cérebro meio desorganizado, tanto em termos de sinapse, como em termos de neurotransmissores. Então, para corrigir isso, o organismo, o cérebro, ele poda os neurônios que não estão mais sendo usados para que novos neurônios sejam formados. E a criança autista, ela tem uma poda, ela não faz corretamente essa poda. Então, acaba acumulando mais neurônios e não dando chance de novos neurônios se formarem, mais funcionais, né? Então, Entendi, fica um cérebro desorganizado. entendi. E os neurotransmissores também. Então fica aquela criança, são crianças ou muito mais irritadas, ou são crianças que parece que não tem criança em casa. Os Entendi. bebezinhos, ou eles são muito irritados, que também eles vão apresentando transtornos sensoriais. Já foi visto que é muito comum nas crianças autistas, apesar de serem 2 transtornos separados, mas eu vejo muito isso, os estudos mostram que as crianças já desde bebê são aquelas crianças que não dormem. 80% das crianças autistas, elas têm esse transtorno do sono. A Sim, criança que demora para pegar no sono, acorda várias vezes. Então aquela criança irritada, que nada tá bom, eh, a mãe pega no colo, ela não se conforta no colo da mãe, do pai, uma irritabilidade extrema, assim como aquela criança que parece que não tem ninguém em casa. Assim como alterações, que já dá para ver desde os primeiros meses, são as alterações gastrointestinais. Isso eu vejo muito no meu dia a dia. Como eu sou alergista, vai muito bebê, porque tem muita cólica, sangue nas fezes, porque a alergia alimentar é muito mais frequente também entendi. nos bebês autistas. E essas alterações, gastrointestinais, 80% das crianças têm. Então é aquela criança que tem muitos mais gases, que tem muito mais cólica, muito mais refluxo, barriguinha distendida. E também tem que fazer o diagnóstico diferencial com as alergias alimentares, que é comum nas crianças. Por isso que ela precisa de uma avaliação. Então, se ela apresenta já essas comorbidades, junto com alguns sinais que a gente vai avaliando, a gente consegue realmente eh, eh, ver que a criança está já com risco de desenvolver um autismo. E por que não já fazer as terapias precocemente, os estímulos que podem ser feitos em casa pelos pais nos primeiros meses de vida, se eles forem bem orientados. E no caso, doutora, todo esse conhecimento que você adquiriu em prol de tratar a sua neta, me explica como que foi o resultado de tudo isso na sua neta? Ótimo, muito boa pergunta. É por isso que eu estou vamos dizer assim, me empenhando no diagnóstico precoce e na terapia precoce, porque a minha neta, ela evoluiu muito bem quando ela teve o diagnóstico. Os pais foram maravilhosos, seguiram corretamente, eles fizeram o curso de aba, né, o Tiago, ele dispõe de todos esses cursos de aba em casa, eles fizeram, aliás, a família inteira fez, para lidar com ela, porque é muito importante que essas terapias, esses estímulos sejam repetitivos e todos os dias. Então, de forma intensa, de forma
no ambiente natural que seja generalizado em todos os ambientes da criança. E foi o que nós fizemos com a minha neta. Quando ela recebeu o diagnóstico, ela foi para as clínicas fazer fono e todas as terapias, mas continuamos em casa. Zeramos tela dela, zero tela. Os pais foram muito legais, levando ela para sair, estímulo sensorial e tudo mais. Hoje, ela tem 5 anos e meio e ela é uma criança totalmente funcional. Uau, que Difícil fantástico. falar que essa criança hoje é autista. Claro que ela ainda tem alguns Qual que é prejuízos. o nível de autismo? Olha, para mim, quando eu descobri, ela não tinha socialização zero. Para mim, já era o nível 3, foi para 2 e hoje é nível 1. Ou E seja, você não tem a cura, mas tem como baixar os níveis. tem, Que é melhorar a qualidade de vida da com criança e da certeza. família, né? Não, ela é uma criança totalmente funcional, ela está muito bem na escola, está seguindo, ela conversa com todo mundo. Hoje não dá, tem alguns prejuízos de ainda rigidez comportamental, mas em termos de socialização, vida na escola, é uma criança alegre, é uma criança feliz. E, nossa, às vezes olho para trás, nem eu acredito em como ela evoluiu. E eu tenho já pacientes que eu descobri os sinais, converso com os pais, eu falo, não precisa ter diagnóstico. Tem algum atrasinho, vamos atrás, vamos isso aí. fazer porque não importa. E aos 2 anos e meio, eu já tenho crianças que não fecharam o diagnóstico. Então, eu não sei se era, ou era um leva-atrás, ou se era e não chegou a fechar diagnóstico mesmo. E mesmo que a criança feche o diagnóstico, mas as consequências são muito menores, né? Ela Entendi, vai ser uma criança muito mais funcional quanto menor a idade. Porque entendi. a criança vai crescendo, essas janelas de oportunidade para o desenvolvimento, elas vão diminuindo e vai ficando mais difícil, né? Leva um tempo maior e é mais difícil. Entendi. E você eh, conseguiu já replicar esse tipo de tratamento que você se dedicou para sua neta, e hoje você tem conseguido também replicar para outros pacientes? Sim, é o que eu estou falando para você. Eu já tenho pacientes que eu repliquei, né? Ou mandei para estímulo precoce, ou orientei os pais a fazerem o estímulo em casa, Sim, que a gente chama de estímulo parental, tá? Que os outros profissionais me ajudaram. E essas crianças, como eu falei, hoje com 2 anos e meio, 3, não fecharam o diagnóstico. olha só. Crianças que tinham atraso motor, que Sim. tinham atraso, no olhar, não tinham contato visual, hoje não fecham diagnóstico E mais. doutora, você percebe então que às vezes uma dificuldade pode abrir portas e oportunidades para uma pessoa como você, pediatra, que já era pediatra, a se desenvolver melhor profissionalmente? Nossa, no caso da minha neta, sim, ela abriu as portas. Na verdade, eu tenho um irmão autista de 70 anos, Olha só. mas ele tem a deficiência intelectual também, E no caso que transtorno do demorou, na desenvolvimento. época não tinha tanto Não, diagnóstico, não tinha. O né? dele Não foi foi tratado, não, né? o dele foi na verdade, ele evoluiu bem dentro do possível, porque minha mãe fez muito por ele sem saber, ela fez um ABA em Sim. casa, Só né, que sem conhecimento mas técnico, sem né? conhecimento Hoje a técnico. vantagem é essa, é esse grau de conhecimento. Agora, Exatamente. doutora, falando em conhecimento, qual que é a importância de se estar num ambiente como esse, do Espectro 2025, administrado pelo doutor Tiago Castro? Olha, eu acompanho o Thiago desde a primeira turma e nunca mais eu larguei o Thiago, porque o conhecimento que eu vou adquirindo é muito grande. Olha, eu descobri que eu sou autista. É mesmo? Eu fui escrever um livro, fui ser coautora de um livro que o Aham, Thiago convidou, que é do autismo espectro feminino. Eu sim, já sabia que eu tinha TDAH, sim. transtorno déficit de atenção e hiperatividade, mas quando eu li o livro, eu eu me senti naquele livro. Fui escrever um livro sobre a minha vida, né, que inclusive virou best-seller, e, durante a escrita desse livro, eu descobri que eu tinha muitos sinais de autismo, fui fazer uma avaliação neuropsicológica com alguém que não me conhecia para não ter viés, e realmente eu Foi descobri o constatado. autismo, e eu vi quanta
muita coisa. E eu tenho prejuízos, infelizmente, Sim. que não tem mais volta, Não tem né. como Mas reverter, né. melhorou muito o fato de eu me conhecer, o Sim. fato do autoconhecimento é importante, foi importante para mim e para o meu marido, porque eu passei por vários casamentos, que eu não consegui manter, E tinha olhando. relação com o problema? Ah, tinha. Tinha a É. relação de escolher a pessoa errada, imaturidade, não enxergar sinais, sociais, teve muita relação. E o meu marido atual, ele entendeu, ele me compreende, e a gente já está numa relação há um tempo, mas ele é médico, pela compreensão dele, né. E agora eu me entendendo, ficou muito mais fácil para eu conviver com os amigos, com as pessoas, na minha própria profissão, que eu tenho a minha, como é que eu falo? O hiperfoco acabou sendo nos meus estudos, na Entendi, medicina. entendi. E o Tiago, ele me abriu a cabeça totalmente. Se não Fez fosse um por ele, diferencial aí, foi um se não fosse por ele, nada disso teria acontecido, poxa vida, né. que legal. Ele realmente, olha, a gente aprende muito com o Tiago, muito, por isso que eu não largo ele, Que bom, que bom. E cada que vez recado você mais. passaria para os seus pacientes, ou para aquela mãe que de repente ficou sabendo agora que nessa estatueta ela representa muito bem, né, essa estatueta, uma mãe que às vezes ela cria uma expectativa de idealizar, né, aquele filho o ideal e de repente as coisas não saem como ela queria. Como que Exato. você o que que você falaria para essa mãe? Olha, o que eu digo, e digo para os Pode até olhar médicos, para a câmera ali. olha, eu digo para os médicos mais jovens: por favor, ouçam essa mãe. Ninguém conhece mais o seu filho do que você, mãe. Então, se você desconfia que a criança está alheia, você vai sentir que ela não está compartilhando o olhar com você, não está como você esperava, você está notando sinais de atraso motor em relação às outras crianças. Você vai no pediatra e ele fala: "Não tem nada, é assim mesmo", mas você desconfia, não fique parada, vá em outro. O que a gente descobre é que, às vezes, a mãe passa em 6 pediatras, neuropediatras, para descobrir o diagnóstico correto. Siga o seu coração. Não fique com medo. O diagnóstico, ele não é uma sentença, ele é um caminho. E eu escrevi um livro sobre isso. É um caminho. Não espere, porque quanto mais cedo, melhor. Não importa o diagnóstico, importa é que você vá atrás dos estímulos, procure conhecimento. O problema, como sempre o doutor Tiago fala, é o desconhecimento, é a desinformação. Procurem se informar sobre os marcos do desenvolvimento. Tem muitos, tem muito, como é que eu falo? Muita informação que vocês podem ter. Como eu já falei, Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a nossa sociedade de neurologia, a carteira de saúde do Ministério. Preencham, vocês vão conseguir, o quanto antes o diagnóstico do filho de vocês. Fiquem de olho aberto e sigam o coração de vocês. Doutora Cláudia Lobo, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua experiência. Foi muito enriquecedor, enriqueceu muito o nosso canal. Com certeza, não só o nosso canal, qualquer um que assistir e escutar suas palavras vão se beneficiar em muito, né? De cuidar, ter esse cuidado, independente do diagnóstico. Porque antes você errar por excesso do que Eu sempre deixar falo de isso para fazer os algo pais. necessário, não é verdade? Muito melhor pecar por excesso. Eu sempre Exato. falo isso. E isso a gente percebe que você entrega muito para o seu paciente. Então, com Com certeza, deve ser certeza. uma pediatra excelente. Onde que a doutora atende hoje? Eu atendo em Itatiba. Eu Itatiba. moro em Campinas, mas a minha clínica já há muitos anos em E Itatiba. qual que é o seu Instagram? É @DRA.ClaudiaLoboOficial. Excelente. E qual que é o livro best-seller que você mencionou? TDAH e TEA. O diagnóstico não é uma sentença, e sim um caminho. Ele está à venda no Amazon, porém, agora vai ser confeccionado o físico. Ah, então ele era digital até então e agora vai ser o físico. Vai ser o físico. Excelente. Obrigado, doutora, De pela nada, eu confiança. que agradeço mais uma Foi vez um o prazer te convite. escutar, foi um aprendizado, foi uma aula.
tá? Muito E obrigada, assim estamos tá? encerrando mais essa entrevista maravilhosa com essa doutora aqui, super dedicada, uma voz super dedicada e uma pessoa corajosa de assumir, de se autoconhecer, se autotratar e que agora é uma referência para outras mães, para outros pais, outros profissionais também, a buscar conhecimento, tanto de si mesmo, como também da especialidade que atua. Assim Ma queremos... Pode falar, isso. pode falar. Não, olha, que médico que está aqui, me ouvindo, não deixem de fazer a certificação, ele dá muita chance para vocês fazerem. É isso aí. Então, olha só, é o doutor Tiago Castro, né? A gente tem muito a agradecer a ele, né? Muito. Não é apenas uma propaganda paga, porque você não foi Não, paga para falar dele não, aqui, né? de Então a jeito gente vê nenhum. que é de coração todo esse carinho que ela tem pelo esse doutor que realmente está fazendo esse congresso maravilhoso e está emocionando a todos nós. Ok. E assim finalizamos mais essa entrevista aqui no Congresso do Espectro 2025.